Mais aulas a gente veio falando um pouco sobre o início da industrialização brasileira durante o século XX, tá? A gente já falou sobre a cultura do café, como ela foi importante, a gente falou nas últimas aulas sobre o governo Vargas, as reformas estruturantes que ele fez em relação à indústria brasileira, incremento de várias estatais também, o investimento em infraestrutura, e a gente vai seguir um pouco aqui na história, falando um pouco de um momento posterior ao governo Vargas. Na verdade, a gente vai falar um pouco também sobre o segundo momento do governo Vargas, né? Já a partir de uma eleição, a partir de um governo eleito, que o Vargas assumiu o poder, tá? Num outro momento, num outro hiato. Então, uma segunda fase do governo Vargas a gente vai ver também aqui, mas principalmente a gente vai falar, analisar um pouco sobre o governo JK e os governos e o plano de metas, que era um plano de metas bem ousado do governo Juscelino Kubitschek. Tá? Então vamos falar um pouco sobre esse período, falar também da importância e de algumas reformas estruturantes que vão ser importantes para a indústria brasileira, tá? Para a industrialização brasileira. Então vamos lá. Bom, após o governo, a primeira parte do governo Vargas, que foi aquele governo que a gente já falou um pouco, que resolveu algumas questões relacionadas à indústria, principalmente as indústrias estatais, que faziam aqui aquele aporte como indústrias de base para outras indústrias. E aí a gente teve o momento da Segunda Guerra, algumas mudanças ocorreram no Brasil nesse momento, e a gente vai ter a saída do governo Vargas do poder. Tá? Então, o governo Vargas vai ser deposto em 1945, e depois ele vai retornar ao poder naquele momento já eleito pelo povo, em 1951. Mas entre esse governo Vargas, esse primeiro governo Vargas e o segundo, a gente vai ter um outro governante, né? Um outro presidente, que é o Dutra, tá? Que vai assumir, o Eurico Gaspar Dutra vai assumir em 1946 e vai assumir essa presidência após esse governo Vargas. E ele vai instituir alguns planos, vai instituir o plano que foi chamado de Plano SALT, tá? Que é destinado principalmente aos investimentos de setores da saúde, da alimentação, dos transportes, de energia e educação brasileiros. Tá? Então, no decorrer do governo, a gente vai ter, no decorrer do governo Dutra, a gente vai ter a utilização de algumas reservas que foram acumuladas durante essa Segunda Guerra, durante o momento da Segunda Guerra, que era o governo Vargas que estava no poder. Tá? E essas reservas vão ser utilizadas, sobretudo, para importação de equipamentos e máquinas para indústrias têxteis e mecânicas. Vamos lembrar que o Brasil ainda não tem uma indústria completa, indústrias, por exemplo, de equipamentos e máquinas, né, suficiente para dar conta para as indústrias de bens de consumo não duráveis. Então, nesse momento, o Dutra vai importar máquinas e equipamentos, sobretudo para essas indústrias têxteis e mecânicas. Tá? Vamos lembrar que o Brasil teve, durante o governo Vargas, o incremento de indústrias de base, que são aquelas indústrias que vão transformar a primeira parte da matéria-prima e vão entregar esse produto para outras indústrias, que são as indústrias, por exemplo, de equipamentos, de máquinas, né? E aí a gente também carecia um pouco dentro da nossa estrutura desse tipo de indústria. Tá? Então, no governo Dutra, a gente vai ter a importação dessas máquinas, equipamentos de indústrias têxteis. Tá? A gente vai ter aqui também o reequipamento do sistema de transporte, o incremento do sistema de transporte. A gente não pode esquecer também que a indústria, para a indústria, é fundamental que tenha um sistema de transporte estruturado. Vamos lembrar lá no começo da industrialização. Lembra que eu falei em relação à estrutura das ferrovias do estado de São Paulo, porque a gente vai ter essa concentração aí também, porque a gente já tinha uma estrutura de ferrovias que foi equipada pelo ciclo do café, tá? E foi incrementado. Então a gente precisava de um equipamento de sistema de transportes aqui também, tá? Houve aqui no governo Dutra também um incremento de extração de minerais metálicos, não metálicos e energéticos, muitas jazidas de ferro, de manganês, de outros metais vão ser descobertas aqui também no Brasil, também os não metálicos, enfim. Tá? A gente vai ter, então, um incremento nessa extração, vai ser importante, porque é importante a matéria-prima para a gente ter uma industrialização também estruturada dentro do território brasileiro. Tá?
Nesse momento do governo Dutra, então, nesse ato aí do governo Vargas, a gente vai ter também a abertura do governo para importação de bens de consumo. Tá? Vamos lembrar que essa indústria de bens de consumo está aqui no Brasil desde o começo desse processo de substituição de importações, ou seja, isso vai contrariar os interesses dos industriais locais, dos industriais brasileiros. Tá? Então, essa abertura para bens de consumo foi contrária a uma política anterior, que foi a política do Vargas, que eu falei que começou uma política cambial, uma política de impostos também, para evitar essa compra, essa importação de bens de consumo de outros países. E aqui o Dutra vai fazer uma política diferente. Tá? Vejam que a gente vai ter aí grupos se revezando dentro do poder, que têm perspectivas diferentes em relação a essa produção industrial. Tá? Enquanto o Vargas estava tentando proteger a indústria brasileira a partir daquelas políticas de substituição de importações, em que fechava a economia a partir do câmbio, imprimia mais impostos para importação de produtos para beneficiar a indústria local, o governo Dutra já vai fazer uma política diferente, vai ter uma abertura dessa importação de consumo, tá? Dentro desse período aqui, no pós-primeiro momento do governo Vargas, ok? Bom, a gente vai ter o retorno do Vargas logo depois aí, então, desse governo Dutra, em 51, agora dessa vez eleito pelo povo. Vargas vai retornar então nesse momento à presidência e vai, obviamente, retornar aquele projeto dele nacionalista, de indústria nacionalista, desse cunho nacionalista, ou seja, de proteger a indústria nacional, de trazer políticas para a indústria nacional, de estruturar essa indústria nacional e que a gente não fosse dependente tanto do governo, dos governos externos, da indústria de outros países. Tá? Vamos analisar que aqui a gente não está fazendo a crítica à questão política, do governo do Getúlio Vargas. A gente está estabelecendo uma relação do governo Vargas com a industrialização. Tá? Isso é fundamental aqui. A crítica política ela existe, ela tem outro momento para ser feita. Tá? Aqui a gente está falando dessa relação da industrialização brasileira com o governo Vargas. Okay? Então, ele foi eleito pelo povo, retornou e ele vai começar a imprimir novamente suas políticas nacionalistas. Tá? Uma delas ele vai investir em setores que vão tentar impulsionar o crescimento econômico. E aí a gente vai lembrar dos sistemas de transporte, do sistema de comunicações, para integrar diferentes espaços. A gente vai ter a produção de energia elétrica e petróleo nesse momento, e restringiu também essas importações de bens de consumo. Lembra que no governo anterior o Dutra facilitou essas importações de bens de consumo, e aqui o Vargas, novamente assumindo o poder, vai restringir essa importação de bens de consumo, tentando contribuir para os industriais locais, com uma associação então com os interesses dos industriais brasileiros, diferentemente do governo anterior. Tá? Aqui, no segundo momento do governo Vargas, ele vai criar um banco que a gente tem até hoje, que é o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que vai financiar muitas atividades econômicas, sobretudo atividades industriais aqui no Brasil, e ele existe até hoje, esse Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Em alguns momentos, inclusive, até sendo um banco de investimentos até também regional aqui da América do Sul e também investindo também na África e em outras áreas. Tá? A gente vai ter aqui nesse momento a criação da Petrobras no segundo governo Vargas, então, tá? Fundamental, uma empresa até hoje, como eu falei, fundamental para o Brasil, estatal, de produção, de extração do petróleo, de refino, que vai fazer inclusive de transporte desse petróleo. Tá? Então, uma empresa completa atuando aqui no ramo do petróleo no Brasil. Tá? Sendo também uma empresa que assume o monopólio também, tanto da extração, nesse momento, da extração, do refino, do transporte, assumindo no Brasil. Veja lembra que a gente está num governo nacionalista aqui, que dedica principalmente os seus esforços a uma indústria nacional, tentando fechar para a indústria estrangeira. Tá? Só para a gente ter essa ideia, porque nos outros momentos a gente vai ter outras aberturas, tá bom?
Bom, aqui a gente vai ter também, dentro desse segundo governo do Vargas, essa ideia desse projeto, essa continuação do projeto nacionalista que ele imprimiu lá no seu primeiro governo. E esse projeto nacionalista vai ser, então, derrotado aqui pelos liberais, tá? Que argumentavam de uma forma diferente. Tá? Os liberais aqui diziam que a economia fechada ao capital estrangeiro, à modernização e à expansão do Parque Industrial Nacional, elas tornavam-se dependentes de resultados da exportação de produtos primários. Tá? Então, os liberais, então, aqui nesse momento, criticando o governo Vargas, falavam que essa economia mais fechada ao capital estrangeiro, ela precisava ser aliada a uma exportação de produtos primários brasileiros, né? Para o Brasil ganhar mercado, qual produtos primários? Da agricultura, da extração de minérios, enfim, tá? Os chamados produtos primários. E, além disso, eles também argumentavam que qualquer crise ou queda dos preços desses produtos, que esses produtos de produtos primários que o Brasil exportava, principalmente o café, que já tinha acontecido no outro momento, né, ia resultar dentro de uma crise e na expansão do parque, uma crise da modernização e do parque industrial brasileiro. Então, os liberais argumentavam que fechar esse país, o Brasil, para para o governo, para o mercado estrangeiro, podia resultar ainda numa crise, porque o Brasil tinha a sua economia principalmente baseada nessa exportação de produtos primários. Tá? E o Brasil precisava de outras questões, segundo o ideário liberal, portanto. Ok? Bom, e aí em 1954 a gente vai ter uma séria crise política e a partir dessas críticas também ao governo do segundo governo Getúlio Vargas, ele vai se suicidar e o Café Filho vai assumir o poder nesse momento até 56, e a gente vai ter um outro momento, inclusive de políticas econômicas e industriais para esse momento, tá bom? Que é com o governo Juscelino Kubitschek, tá? A partir de 56, o Juscelino Kubitschek vai assumir o poder e vai ficar até 61 no poder. Tá? A gente vai ter aqui, durante esse governo Kubitschek, vai ser implantado o chamado plano de metas, né? Que tem várias estratégias, que tem algumas estratégias. Então, o Juscelino Kubitschek vai adotar uma metodologia, vai adotar uma maneira diferente de governar em relação à economia e em relação à industrialização dos governos anteriores, né, do governo Vargas aqui. Tá? Vai ter algumas mudanças. Tá? E vai adotar algumas estratégias dentro desse chamado plano de metas que o Juscelino Kubitschek vai estar colocando. Tá? Antes de tudo, ele tinha um slogan que dizia que vai fazer o país crescer 50 anos em 5. Né? Provavelmente vocês já ouviram esse tema dentro da história, dentro em outra disciplina. Tá? Então, ele tinha o slogan de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, ou seja, ter um crescimento econômico muito rápido, né? Num tempo muito pequeno, um grande crescimento econômico. Tá? Então, começou a partir desse plano de metas, grandes investimentos estatais, ou seja, do governo, né? Em agricultura, em saúde, em educação, em energia, em transportes também, em mineração, na construção civil. E esse investimento nesses setores tinha o objetivo de atrair investimentos estrangeiros, de atrair grandes investimentos estrangeiros para o Brasil. Vejam que é uma política um pouco diferente, então, que o governo Vargas estava adotando, que era uma coisa mais nacionalista, fechada. Aqui não, o Juscelino Kubitschek, então, traz uma outra maneira, né, de atrair investimentos estrangeiros. Tá? Uma questão muito importante é a transferência da capital federal do Rio de Janeiro, que era no litoral brasileiro, durante muito tempo foi no Rio de Janeiro a capital do Brasil, para Brasília, ou seja, no interior do Brasil. E isso tinha uma ideia de promover a ocupação do interior do território brasileiro. Vamos lembrar que até hoje, inclusive, a maior parte da população brasileira está no litoral. A gente teve a colonização, a ocupação do nosso território, ela se deu no primeiro momento durante a colonização, principalmente aí nesse litoral, mas a ideia de levar a capital dessa região, mesmo que seja mais populosa, mais desenvolvida, que era o Sudeste, para o interior do Brasil,
pela parte central do Brasil, tem a ideia de promover a ocupação também do território, de centralizar, de ter uma capital política que centralizasse essas políticas e tentar interligar, inclusive, outras regiões do Brasil ao Sudeste. Tá? Com a capital no centro do Brasil, ela ia ter facilidade, inclusive, de integrar as outras regiões. Já tinha uma ideia, então, de integração com outras regiões, construir estradas, construir uma leva de transporte que interligasse o Brasil todo, e essa transferência da capital do Brasil, da litoral para o interior, tem um objetivo, inclusive, de tentar integrar o Brasil. Vamos lembrar que as outras regiões estão pouco integradas, sobretudo ao Sudeste, que é a região que tem o maior dinamismo econômico. E aí a gente vai ter, então, uma mudança aqui nesse momento. Tá? Uma outra questão desse chamado plano de metas do governo Vargas, dentro dessas características, é que a gente vai ter 73% de todos os investimentos direcionados, capitaneados, então, para o setor de energia e transporte. Então, esses investimentos que eu falei aqui, esses investimentos do setor, de vários investimentos em agricultura, saúde, mas os principais, sobretudo, eram os investimentos em energia, tá? E transportes. Vejam que dentro dessa perspectiva aqui, a gente vai ter 73% de todos esses investimentos estatais vão estar ligados aqui a esses dois setores de energia e transporte. E isso, obviamente, vai atrair investimentos estrangeiros. Então, o Brasil está produzindo energia, o Brasil está produzindo transporte, interligando seus territórios. E eu digo seus territórios porque as regiões, elas eram arquipélagos, elas tinham diferenças e pouca interligação entre si. A ideia aqui era investimento nesses transportes para interligar o Brasil também, a produção de energia para atrair indústrias, a indústria automobilística. Tá? A gente teve aqui nesse momento, durante o plano de metas também, o ingresso do capital estrangeiro, principalmente no setor automobilístico. Então, o investimento em estradas, vai ser muito grande aqui, porque ele está também atraindo os investidores do automotivos, a Volkswagen, a Fiat, outras grandes indústrias automobilísticas do mundo vão começar a entrar no Brasil. E houve, então, esse investimento grande em estradas de rodagem. Tá? Há, inclusive, a crítica de que o JK investiu muito no setor de transporte, e ao longo dos anos, até hoje, a gente tem um grande investimento em rodovias em detrimento dos outros modais de transporte, como, por exemplo, as hidrovias, que são feitas a partir dos grandes rios no Brasil, principalmente na Amazônia, mas também as ferrovias, que foram abandonadas ao longo do tempo, porque desde esse momento aqui, segundo os críticos, a gente tem um investimento muito maior nas estradas de rodagem, nas rodovias, em detrimento do setor ferroviário, que ainda hoje carece de muitos investimentos. A gente podia ter muito mais um setor ferroviário, como tem em vários outros países, mas o Brasil é altamente dependente, então, do setor rodoviário. Não é à toa que quando a gente tem uma greve de caminhoneiros no Brasil, que é quem está transportando os produtos entre um lugar para o outro, a gente tem um colapso momentâneo aí da economia, porque ela está dependente desse setor de transporte rodoviário, sobretudo no Brasil. Então, é uma crítica que se faz, inclusive, que começa aqui, que é determinado principalmente aqui nesse plano de metas, nesse setor automobilístico de transporte. Mas aqui no Brasil também a gente vai ter chegada da indústria químico-farmacêutica, aqui também com esse capital estrangeiro, a indústria de eletrodoméstico, que até hoje está aí também com capital estrangeiro. Então a gente vai ter grandes investimentos de outras indústrias entrando no Brasil nesse capital estrangeiro. Tá? Olha a foto aqui, inclusive, é de um Fusca conversível, a Volkswagen aqui era uma das grandes incentivadoras, portanto, do governo JK também, isso que se coloca bastante. Vamos lá. Durante o governo JK, a gente vai ter um incremento do parque industrial, ele vai contar aí com uma significativa incremento da produção de bens de consumo duráveis no Brasil, tá? Sobretudo do capital estrangeiro,
o que vai dar continuidade aí a uma política de substituição de importações, mas sendo feita por um capital estrangeiro aqui dentro do nosso país. Tá? Então, sobretudo capital estrangeiro, mas sendo feita aqui dentro do nosso território. Então, essa política de substituição de importações ela vai se dar de uma maneira diferente aqui também. Tá? Ao longo do governo JK, a gente vai ter uma consolidação do que a gente chama de tripé da produção industrial brasileira, tá? Que já vinha sendo estruturado ao longo desses anos, ao longo dos anos, obviamente, mas aqui vai ter uma consolidação, vai ter um momento que ele chega a um patamar importante desse tripé da produção industrial brasileira. O que é o tripé? Então, a gente vai ter, de um lado, as indústrias de bens de consumo não duráveis, tá? que vão ser com um amplo predomínio do capital privado nacional, porque essas de bens de consumos não duráveis, bebidas, alimentos, indústria têxtil, a gente já falou sobre elas. Né? Elas vêm desde o século XIX no Brasil, e incrementaram a partir do começo do século XX. E essa aqui a gente tem um grande investimento do capital privado nacional, ou seja, do capital produtivo nacional, brasileiro principalmente. Tá? Além disso, dentro desse outro tripé, né? Então, desse tripé aí de economia, a gente vai ter os bens de produção de capital, bens de produção e bens de capital que vão contar com investimento estatal do governo desde o governo Getúlio Vargas. A gente vai ter, então, a produção desses investimentos de bens de produção e bens de capital desde o governo Vargas, sobretudo com as estatais, né? Vamos lembrar isso, com esse investimento estatal. E os bens de consumo duráveis, que vai ter aí uma forte participação de capital estrangeiro, e aqui vai ter um incremento maior desse outro tripé aqui com o governo Getúlio Vargas, porque ele vai, com o governo JK, porque ele vai abrir a produção nacional para esse capital estrangeiro. Tá? Então, bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos, como os automóveis, ele vai entrar aqui, sobretudo, com participação do capital estrangeiro. Vamos repetir. Bens de consumo não duráveis, predomínio do capital privado nacional, bens de produção e de capital vai ser sobretudo os investimentos estatais, e bens de consumo duráveis vai ter a participação do capital estrangeiro e sobretudo. Tá? Então se consolida aqui no governo JK, nesse governo Juscelino Kubitschek, esse tripé da produção industrial brasileira, que a gente permanece até hoje, com poucas modificações, mas que permanece de maneira acentuada ainda. Tá? Bom, aqui a gente vai ter, mesmo com os esforços de transferência de capital para o litoral, a gente vai ter uma concentração do parque industrial no Sudeste, que já era efetivada. A gente vai ter as migrações internas que vão se intensificar para os centros urbanos, do crescimento desordenado dentro da região Sudeste. Tá? Bom, então a gente vai ter aqui no Sudeste ainda uma concentração, apesar desses esforços, né, do governo a ampliar essa produção para os outros lugares, né, ou pelo menos fazer um link de transporte com os outros lugares, mas sobretudo nessas outras regiões para atrair uma população de imigrantes para o Sudeste, que vão ser massa trabalhadora, e também para atrair a matéria-prima que vem das outras regiões. Tá? Então, o Sudeste continua com uma grande concentração e, nesse momento, também recebe grandes fluxos migratórios, sobretudo do Sudeste para a região, sobretudo do Nordeste para a região Sudeste. Tá? Bom, nesse momento a gente vai ter um crescimento econômico de fato acelerado, né, que o JK estava prometendo no começo do seu governo. Tá? Em contrapartida, o Brasil vai ter aqui um aumento da dívida externa. Tá? Vai ter um crescimento acelerado e um aumento da dívida externa. O Brasil vai ficar devendo, então, para os grandes investidores internacionais. Isso vai provocar no Brasil um aumento da inflação, por exemplo. Tá? A partir de 59, a gente vai ter também aí nesse final do governo JK, portanto, a gente vai ter a criação de diversos órgãos de planejamento com estratégias que vão com uma tentativa de novo de descentralizar os investimentos que estavam todos na região sudeste do país. Então vai criar alguns órgãos de planejamento que no futuro vão chamar de SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, né, que vai ter até um outro nome no começo, mas depois vão se transformar nessas superintendências, nesses órgãos, foram órgãos de planejamento
que tinha a ideia de atrair investimentos, né, do setor privado para outras regiões do Brasil que não fosse só a região sudeste, que não fosse só a região sul, tá? Atrair investidores então para essa região, com essa ideia também de tentar descentralizar esses investimentos. Então aqui dentro do governo JK, a gente vai ter esse tipo de política. Tá? Após o governo JK, a gente vai ter o governo do João Goulart, que vai tentar fazer algumas reformas. Tá? Que foi conhecido, o João Goulart, que é conhecido como Jango, vai fazer algumas reformas na verdade, ele vai ter né, durante essas reformas, ele vai encontrar resistência, portanto. Então, ele vai ter aqui vai, na verdade, renunciar o João Goulart depois, e aí a gente vai ter outras políticas que vão ser estabelecidas aqui, né? Justamente para tentar frear essa questão da dívida externa e da inflação que foi colocada durante o governo JK. E vai ter algumas reformas, portanto, de cunhos sociais, né? A gente vai ter algumas reformas aqui de cunho social, e aqui a gente vai ter também exatamente a crise política que vai, durante esse governo do João Goulart, a gente vai ter algumas políticas que vão ser contrárias à ideia da classe dominante no Brasil, né? Que é essa ideia de fazer essas reformas sociais, sobretudo, e vão ser, inclusive, taxadas de comunistas. Vamos lembrar que a gente está num contexto de Guerra Fria também no mundo, e essas reformas de cunho social, como reforma agrária, maiores investimentos em educação, saúde, uma reforma nos sistemas tributários, isso vai soar com reformas comunistas, socialistas, né? De novo, relembrando que a gente está num período de Guerra Fria, aqui num contexto de Guerra Fria, tá? E aí isso vai culminar dentro de todas essas políticas, né, econômicas, vão culminar aí num golpe, né, a partir de 1964, num golpe de Estado que os militares vão assumir o poder, portanto, a partir de 1964, que vai tirar então João Goulart do poder e vai assumir os militares a partir desse momento, tá? Mas isso é uma história para outras aulas, para as próximas aulas, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.